uma das deservidades maiores que se pode fazer para o movimento do espírito é se colocar como vítima. Quando eu entro nessa faixa e nessa desafinação, eu acabo desatrelando minha ligação psíquica, o feixe psíquico que eu movimento. E isso desemboca numa fragmentação e desintegração perigosa do meu eu. Porque acaba que a postura de vítima, daquele que é o prejudicado, o afetado, o prejuizado, turva a percepção da pessoa e impossibilita ela de amealhar aquilo que é oferecido. Porque as bênçãos são sempre muito maiores do que a dificuldade. E isso é oferecido a mão cheia para a pessoa. Se ela se compraz na posição da prejudicada, ela vai desenvolver uma distonia, um distúrbio da realidade visional, que vai imprimir numa anomalia perispiritual, comprometendo o seu esforço a partir dali. No livro Ser Consciente, psicografia de Divaldo Franco, na parte que fala de fator desintegrador da personalidade, fala um pouco que é arrasador a incongruência psicológica do indivíduo nessa faixa e passa a arremessar em volta de si na direção de tudo e de nada a sua revolta, a sua inconformação com uma aparente condição de infortúnio que ela cria e se compraz em manter. Daí que, se chega ajuda e a mão estendida na direção da pessoa, ela recusa, porque para ela é cômodo aquela posição da que está em prejuízo, por algum motivo ilusório que ela cria e mantém. E isso diz de uma dificuldade em aceitar quem eu sou, o meu processo e aquilo ao qual eu fui aquinhoada para amanhã 1000 por 1. Eu posso estar numa condição favorável em relação ao outro, de recurso, de inteligência, de facilitamento, até de amparo. E eu insisto na condição de alguém que sai no prejuízo. O risco disso é tal que
Nesse movimento, eu entro numa conjuntura de anomalia percepcional e adentro a fantasia, a imaginação, a minha criação infeliz. E exijo ser ressarcida, porque considero que tenho direito que não está sendo atendido e menoscabado. E quando se entra nesse tipo de condição, se acredita que o mundo deve me servir. O mundo existe para atender o que eu preciso. O outro está ali para satisfazer a minha necessidade imediata. E eu gravito em torno disso, num circo sangrento, desnecessário, que paralisa, delíquio. E todos estamos sujeitos a isso. É uma realidade que ronda até quando se considera a fala: eu tenho direito, eu vou conhecer meu direito, eu vou fazer valer minha condição. Mostra o voluntário esquecimento do meu dever, do trabalho que me espera, digno, limpo, e a necessidade de até entrar na justiça para fazer valer um suposto direito que eu acredito que eu devo impor, que custo for, a que preço for. E daí eu passo por cima do que tiver na minha frente, de quem tiver e do que tiver, como um trator estrambelhado, desgovernado e louco. Daí que é preciso estar atenta, visto existir em mim uma asa, um voo, um rasgo celeste que é acionado pelo meu querer. Se eu quero e quando realmente quero, vou movimentar o meu esforço para quebrar essa armadilha que o meu ego projeta, que o meu egoísmo coloca. Uma vez perguntaram para o Chico Xavier do que ele mais tinha medo, o que o receava. E ele comentou que era da fera que existia dentro dele. Ele receava a própria sombra, porque sabia da força que ela tem, do risco dela querer ir atrás do suposto próprio direito. E como isso complicaria o esforço nobre dele até ali. Isso é a fera que habita em mim e que precisa da minha iniciativa para ser debelada e vencida, que passa pela minha vontade, por essa alavanca propulsora
Porque se acredita que a vitória é quando eu passo por cima de alguém. Quando eu elimino alguém. Quando eu quedo alguém. Mas a vitória verdadeira é aquela que eu realizo sobre mim. Meu impulso infeliz, minha ira, meu desequilíbrio, minha vulnerabilidade, meu capricho, meu idealizado direito, minha imposição e meu suposto merecedor triunfo. Numa realidade que fala que quando eu destroço alguém, eu venci, eu preciso estar atenta porque isso é queda. Demonstra apenas a minha loucura e a minha divagação e transtorno. A vitória, ela passa pela minha capacidade de vencer o meu temperamento, a minha distonia, o meu caos, que está aqui dentro de mim, eu sei dele. O outro não sabe, mas eu sei do meu caos, do turbilhão dentro de mim que eu preciso vencer e pôr sob doma o tempo todo. Daí eu preciso desenvolver ferramental para sair vitoriosa desse tentando. Haja visto que, quando eu fico insatisfeita porque me considero menoscabada, isso acaba que se transforma num mecanismo inconsciente meu para ficar em evidência. E amealhar o holofote sobre mim. E isso é um convite à covardia, ao recuo diante da boa luta. Eu preciso olhar para mim e perceber o meu ponto nevrálgico, meu tendão de Aquiles, meu telhado de vidro e movimentar uma alavanca no sentido de fortalecer a minha iniciativa para domar isso. A iniciativa, ela é ousada e ela diz de um acionar, fazer movimentar e funcionar esse motor. E o Cristo dizia: vigiai e orai.